Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje então é aquele normal aqui do canal, onde eu vou apresentar as últimas leituras que eu fiz. Então não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Lembrando que sempre tem os links aqui na descrição. Se você gostar de algum dos livros, quando você adquire pelos links, você ajuda o canal. E mais outras informações, tudo aqui na descrição. Então, se você já acompanha aqui o canal, você sabe que a proposta aqui é fazer comentários iniciais rápidos sobre cada um dos livros. E aí mais à frente, muitos deles acabam aparecendo em vídeos individuais. Então o primeiro, né, o Joseph Conrad, O Coração das Trevas, eu particularmente eu achei ele um pouco parado, eu até entendi a proposta dele, mas não senti algumas coisas assim, que eu estou pensando em algumas estruturas pro roteiro mais à frente, que será importante, um pouco de teoria. Talvez eu vá resgatar alguns livros de teoria que eu tenho aqui para analisar, mas eu senti que ele escreve, que é o estilo dele mesmo, que eu já tinha comentado num outro vídeo, que eu li A Linha da Sombra, e eu achei, será que é o estilo do autor? Será que aquele livro não é o melhor, O Coração das Trevas? E realmente não, é o estilo dele. Então, em parte, talvez eu não gostei tanto por causa do estilo de escrita dele, ou talvez seja importante por alguns motivos teóricos, o momento que ele escreveu, que realmente ele fala um pouco de preconceito quanto tinha, né? Preconceito contra as pessoas na época das navegações, de você ir colonizar outros países, então tem algumas... enfim, várias discussões históricas e políticas nessa direção. E eu não vi assim como a proposta que é fazer um comentário inicial. Eu estou fazendo uma pesquisa para casar, né, as datas, o ano que ele escreveu, se ele tinha alguma participação política, uma coisa do tipo, que é bem comum nesses autores. Então, se você já sabe mais informações do Coração das Trevas, quiser fazer comentários aí, você acaba me ajudando também. É sempre muito bacana quando vocês participam. Mas basicamente esse eu achei um pouco parado o livro, e aí mais à frente, quando tiver o vídeo individual, eu vou estender um pouco mais a discussão. O próximo aqui, O Homem do Castelo Alto, ok? De ficção científica. A ideia aqui seria um mundo, né, que os nazistas eles ganharam a guerra, então os Estados Unidos está sendo controlado pelo nazismo e toda essa parte política. Só que eu já tinha visto algumas pessoas comentando, também assisti a série, estou com umas ideias de roteiro para resgatar mais à frente aqui. Eu não senti muito, a ideia é muito boa, só a série, se você assistiu a série, eu assisti, acho que se não me engano até o episódio 3, eu achei um pouco parado. Eu achei até um pouco melhor a série do que o livro inicialmente, né, no que eu estou tentando construir o roteiro, porque assim ele não desenvolve muito a ideia. Então assim tá meio espalhado, algumas ideias muito bacanas. Olha que é de, digamos assim, ficção científica e casa com, nossa, o futuro poderia ser assim. Então é bem interessante, mas tá meio espalhado e você não gosta muito do personagem, né? Você não entra digamos assim, você não se conecta com os personagens. Então eu achei a ideia é muito boa, tinha potencial, mas acho que faltou algumas coisas, na minha opinião inicial. Eu ainda vou gastar um pouco mais de tempo refletindo e pensando para fechar a opinião, mas por enquanto se fosse dar uma nota, 2 ou 3 estrelas inicialmente. O próximo aqui, O Retrato de Dorian Gray, também eu achei bem interessante, foi uma leitura rápida, os dois foram uma leitura rápida. Aqui eu senti a mesma ideia. Aqui ele escreve muito bem, tem uma introdução que quando eu fizer o vídeo só sobre o livro, que eu acho que fiquei com vontade de construir algum material aqui, é muito bacana, quero pesquisar mais sobre o autor. A história é interessante, mas acho que, não sei se por causa da época ou como hoje, né, é uma coisa, não sei o que você sente. Como a gente vê, tem muito animes, filme, tem jogos, a gente tem muito mais referências, a gente está acostumado com outras coisas. Então talvez eu li e falei, nossa, legal, mas eu esperava mais, né, digamos, de ação ou uma reviravolta. Mas a escrita foi agradável, realmente ele escreve muito bem. Tenho mais material do Oscar Wilde, né, para ler também, trazer aqui para o canal. Então basicamente é isso, eu achei interessante. Talvez 3 estrelas, 4, e eu vou pesquisar um pouco mais. Tem algumas partes de teoria também sobre o Retrato de Dorian Gray, algumas análises, uma mensagem que ele quer passar, né? Eu não vou me estender aqui, como eu comento, não é a proposta. Eu também tive algumas ideias, não sei o que vocês acham, de fazer alguns comparativos, né? Porque eu li esse aqui, se eu não me engano, não sei se tem filme, mas acredito que sim. Este aqui eu sei que tem a série, né? E eu estou pensando em construir alguns materiais, fazer a comparação do livro com a série, porque parece que é bem comum, né? Outros
canais também fazerem, então acho que eu vou construir alguns materiais nessa direção. Se vocês quiserem já ir comentando o que vocês acham, vai ser bem interessante. O próximo aqui, como eu comentei, mais um do Michael Moore. Eu assisti alguns anos atrás os documentários, então eu tinha gostado bastante. Eu sempre encontro eles numas promoções muito barato. Eu falei, eu vou comprar os últimos 2 dele, acho que eu tenho 1 ou 2 dele aqui, eu já li, eu gostei bastante, achei bem interessante. Eu pensei, esse aqui eu vou gostar também, ainda mais pelo preço, mas esse aqui não, é uma proposta diferente, são pequenas historinhas da vida dele, meio biográficas. É interessante, se você gostou muito do autor, como era o meu caso, fala, legal, só que os documentários e os outros livros são bem mais interessantes. Tem bastante discussão, a gente poderia discutir aqui, porque, digamos assim, os documentários com adesivo, né, para facilitar a discussão, seriam para a esquerda, e aí a gente pode comentar várias informações. Se bem agora já faz bastante tempo que ele lançou, não sei se ele nos Estados Unidos, assim, tem pessoas comentando sobre ele ainda, não sei. Se você tiver alguma informação interessante para você compartilhar com a gente nos comentários. Mas eu gostei bastante dos documentários, tem muita coisa para discutir de política, de economia. Então, como até hoje eu tenho essa sensação interessante, nossa, olha quantas reflexões. E aí, claro, quando você assiste de novo um documentário, quando você tem mais leituras, você acaba mudando sua opinião, você começa a perceber alguns itens a mais. O mesmo caso aqui, eu peguei o Florestan Fernandes, certo? Também achei num local de empacados, então está um preço bem baratinho. Aqui eu estou pensando numa outra proposta, porque é um texto mais de jornal, são alguns documentos, algumas coisas que ele publicou no jornal também, um pouco da história de vida dele, alguns documentos da época que ele foi candidato, então alguns textos teóricos que ele publicou. Então foi uma leitura rápida, foi interessante, e eu estou pensando em comparar com alguns outros livros dessa parte de jornalismo, de artigos, e aí eu talvez colocar alguma de teoria, colocar um de direita e de esquerda, fazer alguns comparativos, uma coisa assim leve, né? Uma análise assim, bem bacana, para a gente tirar algumas conclusões dessa experiência de leitura que eu tive. Enfim, nesse último mês eu acabei fazendo essa opção de leitura assim, bem variadas, normalmente é o que eu gosto de escolher. Tem meses que eu leio mais romances, mais de teoria. Esse mês eu acabei escolhendo outras coisas. O próximo eu já tinha bastante tempo aqui na minha estante, A Construção de um Filósofo. É bem interessante. É um pouco a história de vida dele. Esse aqui eu gostei. É para você pensar o que é ser filósofo, o que é cientista. Então ele mistura um pouquinho de teoria com a vida dele, com a experiência acadêmica. Então uma leitura assim bem leve. Eu achei bem interessante. Eu não lembro onde que eu vi, quem que me indicou, mas provavelmente foi um vídeo de algum... Enfim, de uma aula que eu estava assistindo de algum local, e aí ele comentou, falou, muito bacana, aí eu coloquei na lista, um dia eu tinha comprado, que eu achei que estava em promoção, aí eu comprei. Foi uma leitura muito agradável, talvez nota 3 ou 4 estrelas. Eu entendi a proposta dele, foi bem bacana, mas como ele é uma área de pesquisa na parte de linguagem, deixa eu ver a palavra aqui que ele usou, sim, achei aqui, é uma filosofia analítica, então é uma área um pouco longe dos itens de filosofia que eu gosto de ler, então tem alguns momentos não ficou chato, mas assim, legal, ele explica bem, está bem claro, tem bastante exemplos, mas nos capítulos que ele se alonga um pouco, né? Falando, olha, então, nessa época de faculdade aconteceu isso com meus amigos, meus professores. Fala, legal, experiência de vida, na vibe assim de biografia, então é bem interessante. E aí eu descobri tal coisa, eu estava usando essa coisa. Então ele gasta uns parágrafos para explicar essa teoria. Ele explica de maneira muito simples, é bem claro, só que, enfim, como não é muito a minha área, aí tinha algumas horas que ele explicou, falou, isso aqui é interessante. Aí ele foi se aprofundando um pouquinho, aí eu falei, ok, entendi tudo, mas não gostei muito. E aí ele continua, legal, agora voltou um pouco de história, aí mudou o capítulo, mudou o tema. Então foi bem agradável, eu gostei, foi uma leitura bem rápida também. Esse aqui também foi da época que eu estava achando muitos livros empacados com preço bem interessante. Eu achei que iria compensar, realmente compensou. Foi uma leitura assim de um dia para o outro, muito rápida. Ele fala sobre videogame e televisão, tá? Qual que é a jogada aqui? Ele pega algumas pesquisas e ele analisa um pouco também da parte cultural, então é bem interessante, eu posso amarrar esse aqui com os últimos livros que eu trouxe. Eu trouxe o do T.S. Eliot, tem o Mário Ferreira dos Santos, né? A Invasão Vertical dos Bárbaros, acho que eu vou colocar aqui nos cards também.
E ele fala, olha, então os videogames, eles ativam outras partes do cérebro, e aí o pessoal, né, as crianças, elas estão se desenvolvendo, talvez não igual à escola. Claro que não substitui, digamos, totalmente a escola ou outras ferramentas ou outros subsídios para você aprender, para você estudar, mas é uma ferramenta poderosa, então a gente poderia utilizar, tanto que tem a gamificação, né, na parte da educação, que você transformar o conteúdo num game para a pessoa aprender. Então ele fala isso aqui com alguns dados. Está um pouco antigo, como a gente comenta, né? Da parte de 2005. Mas o Insight está aqui, é um livro simples de divulgação, então foi uma leitura bem agradável. Eu daria nota 4, 3, 4. Se você não gosta do tema, talvez se abaixasse, mas como eu gostei e conversou bastante, quando eu li, né, aqui a orelha, viu os capítulos, falei, nossa, vai casar certinho com a parte de educação e de pesquisa, então eu gostei bastante. E, enfim, também recomendaria se você estivesse interessado nesse tema aqui. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Se você curtir, compartilhar, se inscrever. Tem meu site, os links, um monte de informação, tudo aqui na descrição. Faça comentários, o que você quer ver aqui no canal, se você gostou ou não dos livros, outras informações que você queira compartilhar. É muito importante, tanto para o vídeo, para eu também criar essa comunidade e conversar com vocês. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.